Queridos, que Deus abençoe você de forma especial. Que Deus venha assim guardar você debaixo da sua potente mão e você possa estar crescendo na presença do Senhor. Quero trazer aqui uma palavra de reflexão para você, para nós, para aquelas do grupo, que o Senhor possa abençoar de forma poderosa. Querido, que você que tem nos assistido, tem refletido na palavra de Deus, que o Senhor possa abençoar você maravilhosamente. Quero trazer aqui uma palavra hoje para nós refletirmos sobre a glória da segunda casa. Ageu capítulo 2, o versículo 9, que o Senhor diz assim: a glória deste novo templo será muito maior do que o do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. É importante que 70 anos de cativeiro estavam se findando pelo decreto de Ciro. O povo agora estava livre para voltar para suas terras e reconstruir as suas cidades que foram destruídas por Nabucodonosor. Neemias, nos dias de Artaxerxes, ele já tinha reconstruído os muros. A gente observa claramente quando o rei ele vê Neemias triste e o rei procura para Neemias o porquê que ele está triste. Ele diz: como poderia eu estar alegre, né? Se a minha cidade, se o meu povo, os muros, elas estão em ruínas. Então ele via que o povo estava abandonado, que os muros da cidade estavam derrubados, o povo estava vulnerável porque poderia ter ataques, e principalmente com o texto bíblico deixa bem claro que principalmente o lixão já estava entrando dentro da cidade, justamente porque os muros foram derrubados. Então Neemias ele reconstrói os muros. Mas nós vemos nos dias do profeta Ageu, nós vemos aquela primeira levada que veio por Neemias e por Esdras, melhor dizendo, e nós vimos também agora essa segunda levada, e o povo recebe do próprio Deus a oportunidade de reconstruir o templo, porque a proposta de Deus para aquele povo é que eles reconstruíssem, e o intuito é tão grandioso também que o próprio Deus ele revela para eles que a glória do novo templo seria maior do que a da primeira. Claro que essa promessa ela não se resume apenas à construção de um templo. Ele está falando de um templo também muito à frente. Essa completude da glória da segunda casa, ela não fica apenas na construção do templo, mas ela se completa ali na sua totalidade em Cristo Jesus. Mas a ideia, a princípio, naquele momento, era de reconstruir a casa do Senhor. E eles recebem essa incumbência. O próprio Deus diz que a glória deste último tempo será maior do que a da primeira. Nós vimos ali no livro das Crônicas, no capítulo 7, a construção, a glória do primeiro templo. Nós vimos ali que foi uma glória tão intensa, tão poderosa, tão grandiosa, que a Bíblia diz que quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar. Ou seja, a glória era tão grandiosa, a presença de Deus era tão maravilhosa que quem estava dentro não queria sair. E quem estava fora não podia entrar, porque a glória de Deus ela tomou aquele lugar e fez daquele ambiente realmente um tabernáculo onde Deus estava presente, manifestando a sua glória na vida do seu povo. E nós vimos aqui nos dias do profeta Ageu, a Bíblia fala claramente que as crianças da glória do primeiro templo eram os velhos dos dias de Ageu. É por isso que o profeta Ageu, ele começa dizendo assim: quem dentre vós lembra desta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora? É como se o profeta tivesse resgatando valores
daquelas pessoas que viram. É como se Ageu estivesse dizendo: vocês experimentaram algo que é tão grandioso, que é tão poderoso, que é tão sublime. Vocês se envolveram na glória, vocês se inundaram na glória, vocês sentiram a glória de Deus. Esta glória ela foi tão intensa na vida de vocês e por algum descuido, por algum momento, vocês permitiram que esta glória ela fosse esquecida. Ageu está resgatando novamente aquele sentimento do povo de uma presença de Deus na vida deles, que seria tudo para eles. Quando nós estamos desmotivados, parados, estagnados, o próprio Deus ele nos convoca, ele mexe conosco, ele nos faz lembrar de tempos bons, de que na sua presença, por mais dificuldade que você esteja enfrentando, nenhuma dessas dificuldades, nenhuma dessas adversidade, contratempos da vida, eles podem ofuscar aquilo que está intrínseco em nós, aquilo que está sendo experimentado ou aquilo que ainda vai ser manifestado. Paulo ele traz essa ideia em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele traz essa ideia bem precisa para nós, e ele diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente, elas não ofuscarão a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, quando você tem esperança e você está esperançando naquilo que há de vir, você não se deixa abater pelas necessidades ou pelas crises do momento. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo nesse momento que por alguma razão você parou. Você está abatido, apático, desanimado, desiludido, pensando até em desistir da caminhada e abrir mão do ministério. Você é um levita, você que ministra a palavra de Deus, você que é responsável por algum departamento na sua congregação, no ministério ao qual você faz parte, e agora nesse momento você está em crise consigo mesmo, querendo desistir por causa até mesmo de calúnia, até mesmo porque pessoas não estão lhe apoiando ou aprovando o seu ministério, porque não acreditam no seu potencial, e às vezes as pessoas acham melhor desistir do que persistir. Paulo, Romanos 8:18, ele diz assim: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não ofuscam a glória que há de ser revelada em nós. Se você for pesquisar quais eram as aflições que Paulo estava passando naqueles dias, ele vai dizer assim: por mais de uma vez, por 4 vezes, eu apanhei uma quarentena menos uma. Lê 2 Coríntios. Eu sofri naufrágio, eu fui esbofeteado na boca, eu fui lançado de penhasco abaixo, sofri açoite, prisões, mas se alguma coisa eu tenho que me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo. Paulo está dizendo que nada dessas coisas, elas podem ofuscar uma glória que há de ser revelada. Quando nós temos esse entendimento, que é a presença de Deus, e aquilo que Deus nos entregou é muito maior do que aquilo que nós podemos passar, ou que estamos passando, por causa dessa presença, dessa glória, dessa responsabilidade, desse encargo que Ele lhe deu. Quando você entende que aquilo que Deus te deu é maior do que aquilo que tu passa, você vai encarar as dificuldades e os maiores desafios de cabeça erguida. Porque quando Deus te confia algo, você vai passar por luta, mas você se firma no propósito, na promessa, naquilo que Deus te entregou, no valor daquilo que aquilo tem para você. Aí você começa a entender. O Senhor está dizendo para o povo de Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se aqueles que viram a glória da primeira casa, eles viram a intensidade da minha glória, da minha presença, e se inundaram, eles se alegraram, eles viram a manifestação de Deus, aqueles que viram, provaram, sentiram, presenciaram, contemplaram tudo isso. Isso foi extraordinário.
E vocês, nova geração que ainda não viram, não se preocupe, porque eu nunca derramo a mesma medida duas vezes. Se a primeira foi grande, a maior será maravilhosa. Se a primeira foi extraordinária, não se preocupe. A segunda, vocês não terão dimensão da intensidade da glória que vai ser derramada. Só que um ponto se deve ser observado. Quando Deus ele fala dessa forma conosco, Ele está nos motivando para que nós possamos avançar. Só que diante dos primeiros embates você não pode desistir. Você tem que se firmar no propósito, como eu disse agora há pouco. Eles lançaram as bases, eles lançaram os alicerces. E por causa de confrontos, por causa de intrigas, de alguém que era contra, eles desistiram. Eles abandonaram, eles abriram mão e começaram a construir as suas próprias casas. E é justamente que o profeta chama eles para a realidade. É por isso que o profeta diz: olha, quem lembra dessa casa na sua primeira glória, e agora veja como ela está. Ela está em ruína. Enquanto isso, vocês estão construindo para vós casas apaineladas, casas luxuosas. Vocês estão construindo para vocês palácios. Enquanto aquilo que vocês receberam para fazer, vocês estão deixando de fazer. O que eu aprendo com isso, posso até fazer uma aplicação para que você entenda, é que às vezes nós estamos envolvidos com aquilo que nos satisfaz, com aquilo que enche os nossos olhos, com aquilo que prende a nossa atenção. Mas será que é isso mesmo que Deus quer? Eu não estou dizendo que você tem que deixar de fazer aquilo que é importante para você, mas que você também não despreze aquilo que Deus te deu. Eles poderiam construir as suas casas desde que eles não abandonassem a casa de Deus. Isso traz uma lição para nós, que nós nunca devemos abrir mão daquilo que Deus nos entrega para fazer aquilo que nos satisfaz. Porque aquilo que Deus te deu, ele é tão valioso, e o inimigo sabe disso, ele vai instigar contra você. Ele vai te entristecer e te fazer parar. E quando você para, quando você deixa de fazer aquilo que Deus estabeleceu, você está cedendo justamente, fazendo justamente aquilo que o inimigo quer. Você cedeu, você desistiu. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Mas quando Deus tem propósito, Deus também não desiste. E o Senhor fala uma coisa interessante. Ele diz assim: e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Nesse lugar será um ambiente onde vai ser promovido paz, aonde vai ser estabelecido propósito, aonde vai ser feito alianças. Olha a importância naquele momento do ambiente. Era um lugar onde as pessoas encontrariam paz. Por quê? Porque o Deus que promove a paz, ele estaria ali naquele lugar. O Deus que promove restauração, o Deus que restitui, ele estaria ali naquele ambiente. Então as pessoas, elas precisariam continuar avançando para que esse propósito viesse a se realizar, para que as pessoas, elas pudessem naquele ambiente encontrar a paz. E por causa dessa desistência, no versículo 6 do capítulo 1 de Ageu, o Senhor diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Aquele que tem propósito de Deus e abre mão do propósito para fazer aquilo que lhe satisfaz, ele não cresce,
ele não vai progredir, ele não vai ter sucesso. Trabalha muito, mas desfruta pouco. Ganha muito dinheiro, mas não sabe o que fazer. Assim como ele ganha, ele perde com tanta facilidade. Aquele que nele diz aqui: vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês têm usufruído pouco daquilo que vocês têm plantado. Ele diz assim: vocês comem, mas não se satisfazem, não se fartam. É uma pessoa que come, mas continua com fome. Vocês não estão fartos. Bebem, mas não se satisfazem. Sempre estão em busca de mais e mais e mais, são insaciáveis. E aí ele diz: vestem-se, mas não se aquecem. Ou seja, o que a gente vê hoje são pessoas que gastam com veste, com roupa, com utensílios que vai lhe trazer um ornamento, e no mês seguinte é mais, no outro mês é mais, e você nunca consegue construir, porque você está naquela busca desenfreada e você não sabe mais o que fazer para parar com isso. E o Ageu, ele traz para nós essa ideia, ele traz para nós esse ponto importante, que ele diz assim, ainda recebem-o para colocá-lo numa bolsa furada. É justamente isso que ele está trazendo aqui. Ou seja, não dá para nada, se acaba com muita facilidade. Mas olha o que diz o versículo 8 do capítulo 2. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Nós estamos nos apropriando daquilo que Deus nos entrega. Deus nos dá condições para que nós trabalhamos e temos o nosso salário. Mas se não administrarmos isso bem, isso também se acaba. O Senhor está dizendo para aquele povo, diz: olha, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Fala claramente. O verso 19, ele diz assim: ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira e a figueira, a ramoeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Ainda dentro de um pouco tempo, a oliveira e a figueira ainda não tinham produzido. Mas o Senhor deixa algo bem claro, que ele diz: mas hoje, a partir de hoje em diante, eu vou cuidar de vocês. Sou eu que vou vos abençoar. Eu vou dar a vocês a oportunidade de vocês provarem verdadeiramente e sentirem nas suas próprias vidas o que é bênção de Deus, o que é cuidado de Deus, o que é um zelo de Deus para a vida de vocês. Isso é lindo, porque é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor que nos sustenta, Ele que nos dá graça, é Ele que abre porta onde nós não vimos possibilidade, mas Ele é o Deus de possibilidades, é Ele que nos dá essa oportunidade de desfrutar do que Ele tem para nós. Queridos, que Deus abençoe você, que Ele possa dar muita graça, que você possa ter a compreensão do propósito e a dimensão dessa grandeza de Deus na sua vida. Que Ele esteja assim sustentando, que você não desista do propósito de Deus porque alguém te entristeceu, mas que você possa alcançar de Deus seus favores. Não saia do propósito, não perca a sua visão, esteja sempre fixado no alvo, que é Cristo Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe você.
Obrigado também por ter visitado a nossa página Assembleia de Deus Luz do Mundo, como Grupo Luz do Mundo. Você é um membro do grupo, como também da página. Torne-se também um inscrito no canal no YouTube Ministério Luz do Mundo. Ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. No Instagram também, Ministério Luz do Mundo 2023, no Instagram. Você vai lá, se torne um membro, comente, compartilhe e que Deus assim abençoe você de forma maravilhosa. Estarei orando pela sua vida, todos os inscritos e membros. Eu tenho orado pela vida de cada um de vocês, que Deus continue multiplicando as bênçãos sobre a vida de vocês, o lar, a família, aqueles que estão desempregados. Também oramos para que Deus possa assim estar abrindo porta para que você possa ter o sustento da família. Queridos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.